Se você quer crescer na sua carreira, ser promovido, ter o seu trabalho reconhecido, a avaliação de desempenho é um dos momentos decisivos ao longo do ano. Só que muita gente acaba perdendo essa oportunidade porque acha um processo chato, não entende a importância, não sabe muito bem como preencher, e aí tá lá o RH cobrando o preenchimento, lembrando do prazo, e a pessoa acaba preenchendo de qualquer jeito, rapidinho ali, só para se livrar. Se você se identificou, esse vídeo foi feito para te explicar certinho como que a autoavaliação funciona, por que ela é importante, mas muito mais do que isso, te ensinar quais são os pontos práticos que você precisa prestar atenção na hora de fazer o preenchimento para você de fato conseguir se destacar e crescer na sua carreira dentro da empresa onde você já está. Se você está chegando agora por aqui, muito prazer, meu nome é Natasha Golick, eu sou consultora de carreira e recolocação e aqui nesse canal eu te ajudo de uma forma prática a se destacar e crescer na sua carreira onde você já está, ou então conquistar uma outra vaga no mercado em uma outra empresa. Se esses assuntos te interessam, seja muito bem-vindo. Te convido a seguir o canal, a se inscrever e também já ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Antes de atuar como mentora, consultora de carreira, eu trabalhei por 9 anos na área de recursos humanos e fui responsável por conduzir alguns ciclos de avaliação de desempenho. Então, nesse processo, eu lia, né, eu tinha acesso às autoavaliações, avaliações dos gestores, participava das conversas com a liderança para fazer calibração, discutir sobre o time, depois acompanhava também os feedbacks de muitos funcionários, e então eu entendo muito bem como que são todos os lados envolvidos nesse processo, como que a autoavaliação é recebida por quem está do outro lado e qual o impacto que ela pode ter e ela tem na decisão sobre o que vai acontecer com você naquele ano. E o que acontece é que a avaliação de desempenho é um processo formal que a empresa usa para medir como que os funcionários estão desempenhando, né, ao longo do período. Muitas vezes é um ciclo anual, ou então algumas empresas têm também um ciclo semestral. E aí, o que é importante aqui você entender? Que não é só o que você faz que é avaliado, mas também como você faz. Não adianta você fazer, por exemplo, um excelente trabalho técnico se você distrata as pessoas, não consegue trabalhar bem em grupo, se você perde prazo. Então, assim, lembra sempre que na avaliação o que vai ser avaliado é o que você faz e como você faz. E esse processo vai sim embasar muitas vezes decisões de demissões, né, de desligamentos, mas principalmente vai servir para embasar decisões de méritos, reconhecimentos, promoção, mudança de escopo, de desenvolvimento, de construção de um plano de desenvolvimento. Então, no final das contas, o maior interessado nesse processo, sim, é você. E conduzindo esse processo por vários anos, eu percebia alguns erros muito comuns que as pessoas cometiam, que na maioria das vezes ou eram pessoas muito boas, realmente com um desempenho acima da média, que acabavam se avaliando como medianas ou às vezes até mesmo como da média para baixo, né, como um atende parcialmente o que é esperado, porque são pessoas muito autocríticas, que tinham medo também de parecerem arrogantes, e aí tinham até essa distorção, né, na sua autoavaliação com relação ao desempenho real. Outra coisa que eu via também com bastante frequência, que pode parecer até engraçado falando, mas que acontece demais. Pessoas medianas ou que nem atendem de fato o que é esperado, atendem aí parcialmente, mas que por fazerem o mínimo do que é esperado delas, se achavam assim a última bolacha do pacote e se avaliavam como excepcionais. Outra coisa muito comum é que a maioria das pessoas acabam deixando o campo de texto aberto, né, vazio, ou seja, na avaliação de desempenho quase sempre a gente tem que dar uma nota, uma pontuação que normalmente vai ser uma escala de 5 pontos, ou uma nota de 1 a 5, ou então uma nota que vai de insuficiente ou até excepcional, por exemplo, e aí as pessoas quase sempre preenchem, né, a nota
E depois tem o campo de justificativa, para você, de fato, escrever e trazer evidências do porquê que você está dando aquela nota para si mesmo, naquela meta, naquela competência. E quase todo mundo deixa aquilo vazio, ou então até faz um preenchimento, mas um preenchimento muito superficial, raso, que não agrega em nada e muito focado na tarefa, ao invés de evidenciar o resultado e o impacto do seu trabalho. E aí, tanto nos anos em que eu era da área de recursos humanos, quanto agora, mais de 5 já como mentora de carreira, o que eu percebo é que muitas pessoas têm uma crença enraizada de que o bom trabalho fala por si só e de que deve sim ser dessa forma, de que é incorreto a gente falar do nosso trabalho, de que não é ético a gente vender o nosso peixe, a gente se vangloriar das nossas conquistas, que eu não fiz mais do que obrigação. E aí essas pessoas quase sempre acabam sim ficando para trás de alguma maneira quando a gente vê, né, na corrida aí corporativa, justamente porque não aprenderam a falar sobre o seu trabalho, acreditam que o chefe é obrigado a saber tudo, acreditam que o chefe sabe sim tudo que elas estão fazendo, mas na prática, no mundo real, não é assim que funciona. Inclusive, tem já um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu vou deixar no final como sugestão para você ir lá também assistir, se fizer sentido para você. Então, bora lá, papel e caneta, faça suas anotações, porque agora eu vou te trazer 5 passos práticos para você fazer uma excelente autoavaliação. Primeira ação, começar antes. O que eu estou querendo dizer aqui? Apesar de existir, sim, um momento que você vai abrir o formulário, a planilha, enfim, para colocar as informações sobre a sua autoavaliação, esse é um processo que idealmente deve ser contínuo. Ou seja, não estou falando que toda semana, todo mês você vai ficar se dando nota e vai escrever as suas justificativas. Mas você precisa ter um banco de dados, um lugar onde você vai compilar informações importantes ao longo de todo o ano. Porque se você não faz isso, quando chega a hora de fazer a autoavaliação, a sua memória vai te trair, você não vai lembrar de muitas coisas importantes, vai ficar só com a memória mais fresca, mais recente das últimas semanas e com certeza coisas muito relevantes vão se perder. Então, você pode ter uma pasta no seu e-mail, uma pasta no seu computador, pode ser uma planilha, tanto faz o formato, mas você precisa ter um local onde você vai reunir as evidências do seu trabalho. Então, você vai anotar, eu fiz essa entrega, né? Teve esse projeto, o resultado foi esse. Eu superei esse desafio aqui. Quando começou o ano, os indicadores da minha área eram esses. Com as ações que eu estou fazendo, eu já consegui reduzir, já consegui melhorar. Eu tive essa conquista, eu recebi esse feedback positivo, eu recebi esse elogio do cliente. Então, todas essas informações você vai deixar reunidas em um único lugar e pode ter certeza que isso vai facilitar demais a sua vida na hora que de fato você for fazer a autoavaliação, porque você não vai ter que ficar caçando na memória, você abre aquela base e tá tudo ali. Segundo ponto, você vai entender qual que é a escala de avaliação que está sendo utilizada. O que eu quero dizer aqui? Eu já falei que a maioria das empresas vai usar uma escala de 1 a 5, né? E aqui você precisa entender que você não vai se basear só no número. Você precisa entender o que cada um desses números significa. Por exemplo, em uma empresa que eu trabalhei, a avaliação de desempenho tinha uma escala de 1 a 5 e a nota 3, a nota do meio, era o atende expectativas. Ou seja, um profissional que faz tudo o que é esperado do cargo dele, e nada mais e nada menos, ele naquela escala se enquadra em 3, atende expectativas. Não vai além e também não fica abaixo, não deve nada. 3, certo? Se essa pessoa se dá nota 5 porque ela fez em tudo, ela vai ser uma daquelas que eu falei dos erros que eu via, né? Porque a pessoa acha que porque fez tudo ela é 5. Quando o 5 é algo assim, absolutamente excepcional, uma pessoa totalmente fora da curva mesmo, que fez muito, muito a mais do que era esperado dela.
entregou resultados de muito impacto, provavelmente ajudou o time também em vários momentos. Essa pessoa já está quase que performando, ou às vezes até já está performando, um nível acima, um cargo acima. Então, nesse caso, sim, a pessoa foi muito além. E claro, aqui eu estou dando só um exemplo, então pode ser sim que na sua empresa a escala funcione diferente, por isso que é muito importante que você se atente, veja quais são as orientações, porque uma boa autoavaliação de desempenho, ela não significa que você vai se dar nota máxima em tudo, ela vai ser uma avaliação realista. Então, tenha esse entendimento e aí sim preenche de forma honesta. Terceira ação prática e talvez a mais importante, sempre preencha o campo de justificativa. Sempre. Então, você vai lá, você vai se dar a sua nota, e aí depois você vai ter, em geral, né, um campo aberto para justificar essa nota, para trazer evidências. E aqui, isso é muito mais importante do que a nota em si, porque é nesse campo que você vai conseguir trazer dados, fatos, evidências concretas, exemplos de situações reais que vão sustentar a nota que você se deu. Então, você não vai colocar nunca algo simplista, do tipo, eu me dediquei muito. Não, você vai colocar sempre o que você fez, o que isso gerou e qual foi o resultado, qual foi o impacto daquilo que você fez. Deixa eu te dar 2 exemplos aqui para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que você é assistente administrativo e você se avalia como acima do esperado no critério de organização e controle de processos. Então, o campo de justificativa não pode ser algo como, eu sou muito organizado e eu entrego tudo no prazo. Ele tem que se parecer mais com algo como, no segundo semestre, identifiquei que o processo de controle de contratos estava sendo de forma manual em 3 planilhas diferentes, o que gerava retrabalho e risco de erro. Propus e implementei uma planilha unificada que reduziu o tempo de atualização de 2 horas para 30 minutos por semana e eliminou os erros de duplicidade que ocorriam frequentemente. Outro exemplo, vamos supor agora aqui que você é um analista financeiro e aí você vai se avaliar na competência de proatividade e melhoria contínua e você entende também que você é acima do esperado. Então, o campo de justificativa poderia ser algo como: no segundo trimestre, identifiquei uma inconsistência no processo de conciliação bancária que gerava retrabalho toda semana. Sem que isso fosse solicitado, mapeei o problema, propus um ajuste no fluxo de validação e apresentei para o meu gestor. Após a aprovação, o processo foi implementado em abril e reduziu o tempo de execução de 3 dias para meio dia por mês, sem ocorrência de erros desde então. Dá para perceber a diferença, né? Aqui você está trazendo uma situação real, você mostra como que era, o que você fez, qual foi a sua iniciativa, qual foi a sua ação, qual foi o resultado, qual foi o impacto daquilo que você executou. Minha quarta recomendação é: quantifique o seu trabalho sempre que possível. Os números têm um peso, sim, muito importante, porque eles vão escancarar o resultado do seu trabalho, a diferença, o antes e o depois. O resultado, o impacto fica muito evidente. Então, se você puder dizer, por exemplo, que uma ação que você fez reduziu o tempo da atividade de X para Y, que uma ação que você implementou teve um impacto positivo em X pessoas, que um projeto que você liderou gerou uma economia de X ou um aumento de faturamento de Y, coloque esses dados sempre. E eu sei que nem todo trabalho é fácil de quantificar, e talvez agora você esteja vendo esse vídeo porque você tem que fazer a sua autoavaliação e você não tem esses números. Nesse caso, busca identificar como que você pode mostrar o impacto do seu trabalho de uma maneira qualitativa ao invés de quantitativa. E fica aqui a minha recomendação sincera para, a partir de agora, pensa como que você pode implementar pelo menos uns 2 ou 3 indicadores do seu trabalho para você ter isso nas suas próximas avaliações. Eu te garanto que isso vai te ajudar muito. E o quinto ponto é falar sobre os seus pontos de desenvolvimento com inteligência. Quase toda autoavaliação vai ter um campo aberto para você poder falar o que você percebe, né? Quais você percebe que são os seus pontos de desenvolvimento
que você pretende trabalhar no próximo ciclo, no próximo ano. E aqui, o principal erro é se você deixar aquilo vazio, como se você fosse o alecrim dourado perfeito, que nunca errou, porque todos nós temos e sempre vamos ter pontos fracos, pontos que a gente vai ter que melhorar, seja para a gente executar melhor o trabalho que a gente já faz, ou então para a gente conseguir galgar os próximos passos, para a gente conseguir crescer, assumir mais responsabilidade e ter o crescimento que a gente deseja. Então, aqui, quando você for preencher esse campo, faz uma análise sincera. Pensa, poxa, o que, que eu poderia fazer diferente? Quais são os pontos que eu posso aprimorar, que eu posso me desenvolver? E aí já coloca essas informações no formulário, demonstrando que você entende qual é o impacto disso no que você faz e também, eventualmente, né, nas próximas funções que você quer assumir e como que você vai fazer, qual que é o seu plano aí de curto, médio prazo para desenvolver, seja um conhecimento técnico, seja um comportamento, enfim. A avaliação de desempenho, ela serve também para embasar feedback e plano de desenvolvimento individual. Então, não menospreza essa parte. A pessoa que está do outro lado, o RH, o seu gestor, né, quem vai ler a sua autoavaliação, também tem as suas próprias questões, os seus próprios pontos de desenvolvimento, então não vai ser uma surpresa, nossa, essa pessoa vai ter um ponto de desenvolvimento. Não, todo mundo tem. E demonstra muita maturidade, muito autoconhecimento e também um comprometimento com a própria carreira, com o próprio desenvolvimento. Então é algo muito bom e eu recomendo que você faça. E para a gente fechar, eu queria te lembrar que para você conseguir um aumento salarial, uma promoção, o seu chefe, ele tem que ser o seu patrocinador, ele tem que bancar, porque não adianta você ser incrível e fazer uma autoavaliação maravilhosa se o seu chefe não concordar que você merece um mérito, um aumento, uma promoção. Não vai rolar, tá? Então, o seu chefe ele precisa comprar isso e muitas vezes pode ser que ele precise brigar de alguma maneira por você, porque as empresas têm um orçamento estabelecido para justamente reconhecimento de funcionários. Não é, todo mundo que foi bem vai ter promoção, vai ter mérito. Não é assim que funciona. Existe um orçamento e a liderança da empresa vai ter, então, que decidir quais são os profissionais que vão ter esse reconhecimento, esse aumento naquele ano, naquele ciclo de avaliação. Para isso, o seu chefe ele precisa ter evidências do seu trabalho. Então, eu volto aqui no terceiro ponto que eu falei, que você não vai só colocar a nota, deixar vazio ou fazer um comentário raso. Você precisa munir o seu chefe de informações, de evidências, de fatos, dados, de exemplos, de situações concretas, que ele consiga se apropriar também e bancar a recomendação dele pela sua promoção. Ele vai precisar justificar isso para outras pessoas. Então, ajude seu chefe a te ajudar, faz esse exercício bem feito. É por isso que eu falo que o funcionário é o maior interessado no processo de autoavaliação e, sem dúvidas, uma das melhores formas de você fazer isso é preencher a sua autoavaliação com dedicação, com atenção, com dados. Isso vai facilitar muito a vida de quem está ali do seu lado, querendo também, né, facilitar o seu crescimento. Se esse vídeo te ajudou, me conta aqui nos comentários o que foi mais importante para você. Tem algo que você nunca tinha pensado, que você vai começar a implementar agora? E como combinado lá no começo, eu vou deixar aqui a recomendação de um vídeo, se você sente que você entrega um ótimo trabalho, mas está invisível, para você ter outras orientações para aplicar não só no momento da sua autoavaliação, mas ao longo de todo o ano e conseguir o crescimento que você deseja. Te espero no próximo vídeo. Até lá!